Chegamos àquela altura do ano em que tudo abranda um pouco. Os dias ficam mais curtos, a casa fica mais silenciosa e começamos, quase sem dar por isso, a pensar no que vem a seguir. É o momento em que olhamos para o ano que passou, no que aprendemos, no que ficou por fazer e começamos a preparar-nos para 2026. Não com a pressão de mudar tudo, mas com a intenção de fazer melhor, com mais consciência. Este é o meu reset de fim de ano, um espaço para organizar ideias, pensar com calma no que quero levar comigo e no que fica para trás. Finalmente chegou aquela época em que toda a gente mais espera, que é o final do ano. Estamos praticamente a 2 semanas de acabar 2025 e é nesta altura que a maioria das pessoas tira o resto, ou o restante do tempo que temos de dezembro para estipular metas para o novo ano que vem aí, para refletir e reviver todo o ano de 2025 e eu não poderia deixar de passar esta altura para fazer o mesmo. Tal como a maior parte das pessoas dizem, o final do ano, o facto de nós tirarmos um tempinho para reviver momentos de 2025, para refletir muito sobre o ano que acabou de passar, eu pessoalmente sinto que é um exercício muito importante para conseguirmos, de facto, estipular novas metas para um ano. O facto de tirarmos este tempinho para reviver e refletir em momentos da nossa vida durante o ano 2025 é o facto de nós conseguirmos aprender a lidar com certas atitudes e certas ações que podem ter sido menos boas ou mantermos as mesmas atitudes que tivemos que de facto são muito boas e positivas para a nossa vida. O facto de refletirmos num ano inteiro em que conseguimos ver o lado bom, o lado mau, o lado bonito, o lado mais feio da nossa vida ajuda-nos muito a conseguirmos descobrir e decidir o que é bom para nós e o que é mau para nós. Para além disso, é aquela época em que está muito presente a nostalgia, o reviver momentos e de facto isso é muito importante. Pelo menos para mim, eu acho que é uma altura do ano muito significativa, muito importante, porque eu sei que tenho certas partes de mim, certas facetas minhas que eu quero de facto mudar e há certos hábitos, por exemplo, que eu quero melhorar, quero manter, quero tirar da minha vida. Eu quero tentar aproveitar ao máximo para de uma vez por todas conseguir estipular metas, hábitos, perceber o que é que foi bom e o que é que foi mau este ano. Também quero fazer um pequeno reset e talvez este reset vá ser um bocadinho mais profundo, porque é o final do ano e é aquela altura em que toda a gente precisa de fazer um reset mesmo profundo, e não estou a dizer só em termos de arrumações da casa, estou a dizer em termos de mentalidade, psicológico, em termos digitais, um grande reset para concluirmos esta fase, este ano. Eu quero tirar estas últimas semanas para fazer um senhor reset, por isso vamos começar com isso. Ok, uma pequena pausa, porque
era a altura de almoçar, então tive que parar as minhas arrumações, mas fiz um pequeno chazinho porque está muito frio e está a chover, então um chazinho, principalmente depois de almoçar, sabe sempre bem. Um pequeno update do que eu fiz hoje. Para já arrumei o meu quarto, como viram. Já foi uma arrumação assim um bocadinho mais profunda, mas ainda tenho muito trabalho naquele quarto porque se a zona que precisa de arrumação é o meu armário, obviamente, e as gavetas, principalmente da cômoda. A casa de banho ainda não arrumei tudo e posso ser que eu estou demasiado chocada porque não pensava que a casa de banho estava assim tão desarrumada. Eu tinha cremes e produtos que já não usava e estavam lá só a ganhar pó, mas hoje já foi um abre-olhos para ser um bocadinho mais organizada nesse fator. Agora bem a pior parte que é limpar de facto as zonas da casa de banho e é a minha menos favorita, é a parte que eu mais odeio limpar, que é a casa de banho, mas tem que ser. Ainda tem a sala, ainda tem a cozinha, passar a ferro, sabem, tarefas domésticas. Por isso, hoje vai ser assim um dia mais virado para arrumar, ser uma dona de casa. São neste momento quase 1 da tarde, faltam 6 minutos para 1 da tarde, então vou beber um chazinho. Estou aqui a dar um scroll no Pinterest, porque se a coisa que eu faço é ir ao Pinterest e passar horas e horas, espero que não passe tanto tempo, por isso vou beber um chazinho e daqui a bocado volto às arrumações.
Ok, estou de volta. Estive praticamente até agora a pensar e a refletir muito no ano 2025 e também já fiz uma pequena reflexão do ano 2026 em relação às metas que quero atingir. Refletindo no ano de 2025, posso dizer que foi um ano de muitas mudanças, de muitos desafios inesperados, muitas surpresas ao longo do ano. E eu tenho aqui uma pequena jornal em que eu respondi a 4 perguntas de uma maneira muito resumida, mas que foi o suficiente para eu conseguir refletir mesmo profundo. E a primeira, neste caso foi frase que eu refleti, foi coisas que mudaram a minha vida em 2025 e de facto acho que foi a pergunta mais difícil de refletir, porque eu tenho muita dificuldade em pensar e lembrar-me das coisas que aconteceram ao longo do ano, mas depois de muito tempo a tentar refletir nesta frase, olhando para trás, eu sinto que mudei muito em relação às pessoas que têm à minha volta, ou seja, finalmente abri os olhos em relação a certas atitudes que as pessoas tinham e isso acaba por me mudar bastante nesse fator. Além disso, outra coisa que mudou a minha vida, principalmente este ano, foi a doença da minha mãe, o que acaba por ser um assunto muito pessoal e não é algo que eu quero estar a falar aqui, porque de facto é algo muito pessoal e ainda me custa muito a falar sobre este tema, mas foi o maior responsável pela minha mudança em termos de como é que eu lido com as minhas emoções, ou seja, não negativamente, mas de certa maneira positivamente, ajudou-me a conseguir lidar mais com as minhas emoções, às vezes eu sinto que tinha certas emoções que eu não conseguia perceber o que é que significavam, mas olhando para o lado positivo deste problema ajudou-me bastante a melhorar esse fator. Para além disso, outra coisa que eu notei e que decorreu ao longo deste ano foi o facto de eu deixar de ser tão negativa em relação às coisas que me acontecem. Obviamente que no início de 2025 e antes, quando surgiu todo este problema, eu via muito o lado negativo das coisas, eu era muito negativa e de certa maneira não conseguia ver o lado positivo e a primeira coisa que pensava era o negativo e não o positivo, mas ao longo do ano eu sinto que consegui desenvolver esta capacidade de ok, vamos tentar não ser tão negativas, vamos começar a pensar no positivo. Posso dizer que também sou muito perfeccionista, mas eu acho que este ano também foi um abre-olhos para não ser tão negativa e tentar ser um bocadinho mais branda e mais calma comigo mesma, porque nem tudo é negativo e não posso deixar os meus pensamentos intrusivos ganharem sempre. Agora, a segunda pergunta que eu refleti foi os desafios que apareceram este ano, assim de surpresa, e de facto eu lidei com muitos desafios ao longo de 2025, mas volto a referir que o maior desafio que me apareceu este ano foi a doença da minha mãe e de facto foi um desafio que ainda está a ocorrer, mas que, voltando atrás ao que eu disse, acabou por me ajudar em muitas facetas, em tornar-me um bocadinho mais matura. Eu sinto que ao lidar com este problema eu deixei de ser aquela menina tão imatura, ou não saber lidar com as situações, lidar com os problemas, saber o que fazer, e eu sinto que quando isso surgiu, à medida que o tempo foi passando, eu sinto que também fui amadurecendo cada vez mais, o que acaba por ser muito positivo e de facto, por mais difícil que tenha sido e que esteja a ser, eu sinto que estou a ver muito positivismo da minha parte, o que é algo muito raro. Outra pergunta que eu respondi foi acerca das minhas metas, o que é que eu consegui alcançar ao certo, e este é o meu caderninho do início de 2025 e eu na altura, quando andei a refletir
isto ainda em 2024, e a tentar decifrar que metas é que eu queria alcançar em 2025, eu escrevi isto tudo. Eu escrevi muita coisa e foi o maior erro em relação ao planeamento de metas, porque olhando para estas metas que eu estipulei no fim de 2024 para o ano 2025, eu vejo que não alcancei nem metade. Isto foi muito mal planeado e eu sinto que este ano encontrei uma maneira, um método muito mais fácil de planear metas. E olhando para as minhas metas, eu estipulei coisas que, à medida que o tempo foi passando, eu fui-me esquecendo destes objetivos que queria alcançar. E por isso é que eu sinto que destas 20 ou mais metas, eu atingi 6 metas. De 20, atingi 6. Refletindo muito, e lá está, respondendo a esta pergunta de metas que eu atingi, não vou estar a ser tão negativa comigo mesma, porque de facto eu atingi metas e posso dizer que atingi das maiores metas que eu queria atingir em 2025, que foi o facto de eu me ter licenciado este ano. Possivelmente foi o objetivo maior que eu tinha para este ano, que era conseguir licenciar-me e dar como concluída outra etapa da minha vida. E olhando para trás, voltando a pegar no problema que surgiu, que foi a doença da minha mãe. A doença da minha mãe surgiu no último semestre da minha licenciatura e eu posso vos dizer que foi uma batalha muito grande em relação à minha licenciatura, porque naquela altura estava numa fase de negação, numa fase de muita frustração e de quero desistir, não quero continuar, não é algo que eu quero fazer, eu quero ir para casa, sabendo que, por mais difícil que tenha sido o facto de eu estar longe constantemente todas as semanas e só estar o fim de semana em casa, o facto de ter sido uma batalha tão difícil deixa-me ainda mais orgulhosa, porque eu consegui ultrapassar esse negativismo, essa frustração, essa negação em relação ao problema e conseguir concluir uma licenciatura e provavelmente dos semestres mais difíceis que eu tive em 3 anos. Por isso só mostra que se eu quiser, se eu colocar esta força de vontade, eu consigo alcançar todo o resto da minha vida. Por isso posso dizer que foi a maior meta que eu consegui alcançar em 2025. Por fim, e para concluir esta reflexão de 2025, tinha outra pergunta que era que memórias é que eu vou carregar comigo para 2026, e foi uma maneira muito resumida de eu pensar e refletir muito em memórias que são muito queridas para mim e que são muito importantes para mim. Tenho aqui 4 memórias que vou carregar para o resto da minha vida, com certeza não vai ser só para 2026, vai ser para o resto da minha vida, que é o facto de me ter licenciado. Viena é muito especial e foi uma viagem muito especial, é o facto de nós termos criado uma tradição, isto já no ano passado. A primeira vez que nós viajamos foi para celebrar um ano de namoro em Paris. Nós temos a tradição de escolhermos um país e irmos viajar, e entre Paris e Viena, obviamente Paris tem um lugarzinho muito grande no meu coração, porque foi a primeira viagem assim grande que eu fiz com o Diogo. Viena foi das viagens mais bonitas que eu fiz com ele. Entre Paris e Viena, eu sinto que foi uma viagem muito mais sentimental e de facto Viena foi das viagens mais incríveis que eu fiz com ele e espero continuar a fazer para o resto da nossa vida. Continuando na minha reflexão de 2025, para além destas 2 memórias, vou levar sempre comigo a memória de estar sempre presente com a minha mãe nesta fase menos bonita e mais difícil, e por fim conseguir ter dado a volta ao negativismo que tanto me persegue diariamente e voltar a fazer o que mais gosto. Neste caso está mais virado com o facto de eu documentar mais a minha vida agora. Tive ali uma fase em que parei por completo, não fiz nada, pronto, lá está. Não tinha aquele bichinho, também estava a lidar com muita pressão e de facto não conseguia levar a sério algo que eu sempre gostei e adoro fazer, e por isso são 4 memórias que vou carregar comigo para 2026. Nas metas de 2026, eu vou-me focar em 5 áreas da minha vida, delas saúde, trabalho, desenvolvimento pessoal, finanças e relações. E o que é que vai diferenciar do meu planeamento de metas que me fiz em relação
ao ano passado. Eu este ano, e por acaso tenho visto muita gente optar por utilizar o mesmo método, que é o método das metas SMART. SMART significa Specific, Measurable, Achievable, Relevant e Time-bound. Neste caso são metas que são específicas, mesuráveis, atingíveis, relevantes e que têm um tempo determinado para as alcançar. Por isso, e isto vai ser totalmente diferente das metas que eu estipulei para 2025, porque para cada área da minha vida, para cada área que eu me vou focar, vou ter apenas uma meta, por isso não vou ter muitas metas, o que acaba por ser muito bom, porque assim tenho mais margem de tempo e melhor controlo das minhas metas e de facto consigo alcançar mais rapidamente e melhor. Por isso, como é que funciona este método? Basicamente é pegar na área, imaginemos saúde. Em vez de ter como meta, quero chegar aos 50 kg. Neste caso é pegar assim em pequenas pontas do que remete àquela meta e juntar tudo em que esteja de acordo com os 5 parâmetros do SMART. Por exemplo, em vez de querer atingir os 50 kg, pode ser manter uma rotina de treino consistente 4 vezes por semana durante pelo menos 9 meses de 2026. Recentemente eu vi um vídeo da Becca Watson. Eu vi num vídeo recente que ela utilizou o método Mind Mapping para conseguir estipular as metas para 2026. Achei bastante engraçado e é algo muito diferente. Nunca pensei utilizar este método para chegar a uma meta, mas optei por fazer o mesmo. Fiz para cada área da minha vida. Basicamente é pensarem assim em pequenas palavras ou pequenas frases que está relacionado com a área que vocês querem se focar em 2026 e que sejam relevantes para chegar a um objetivo, uma meta que vocês querem alcançar em 2026. Basicamente, eu vou olhar para este mapa mental e isto são pequenos fatores que me vão ajudar a estipular e a atingir um certo objetivo, o que vai acabar por me ajudar muito a decifrar o que realmente quero atingir, porque, vamos ser sinceros, se estivermos aqui a tentar escrever 20, 30 ou até mesmo 10 metas para 2026, nós vamos acabar por nos esquecer delas, porque são de facto muitas metas e acaba por ser muito intensivo, muita pressão também. O motivo de criarmos metas ou objetivos que queremos alcançar ao longo do ano não é meter pressão em cima de nós para conseguirmos atingir 20, 30 metas, é poder conseguir sentirmos melhores com nós mesmos e são essas metas, esses pequenos objetivos que alcançamos ao longo do ano que nos vão ajudar a ver o lado positivo das coisas. E o mais difícil que a vida seja no momento, nós acabamos por criar uma certa disciplina em tentarmos na mesma atingir todos esses objetivos que temos para o ano. Eu ainda não tenho bem estipulado metas, neste momento só tenho 2, por isso ainda tenho que rever muito bem estes mapas mentais e perceber ao certo que meta ou que objetivo que eu quero alcançar até ao fim de 2026. Pronto. Foi um dia um bocadinho diferente. Eu, olhando para trás, na altura em que eu estava a refletir, neste caso o ano 2024, e a preparar-me para 2025, eu vejo que não fiz metade do que eu fiz agora e eu ainda não acabei. De facto, o meu reset de fim de ano não está concluído ainda, tenho muito que fazer, ainda tenho que me virar para o lado digital e fazer um reset, também fazer um pequeno reset mental. Eu sinto que estou a precisar de um dia assim offline. Isso hoje foi mais ligado às arrumações, porque de facto estas últimas semanas foram muito puxadas por causa do mestrado. Infelizmente coloquei de lado a organização e a limpeza, por isso hoje foi assim um dia mais para limpar a casa. Mas mesmo assim, aqui neste quartinho ainda tenho muito que trabalhar, porque eu tenho que arrumar este armário. Tenho aqui algumas gavetas que andei a guardar muito tempo, mas por hoje vou encerrar por aqui. Hoje, o facto de eu ter tirado o dia foi mesmo assim, tirei o dia para limpar e arrumar
E eu acho que foi um bocadinho terapêutico, porque foi um dia em que eu consegui desligar a minha mente e talvez os dias em que eu não tive tantos pensamentos intrusivos e negativos. Foi um dia assim menos estressante e soube muito bem. Vou acabar por aqui, vou trabalhar um bocadinho porque de facto tenho umas coisitas para adiantar e pronto.